Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui a falar do gráfico da função afim, né? Olhando como que os seus coeficientes vão influenciar no formato desse gráfico, tá? Então só para recordar, uma função afim, né, é aquela função que pode ser escrita assim: um carinha acompanhando o x e um carinha sozinho, tá? O a, que é o cara que acompanha o x, recebe o nome de coeficiente angular. E o b, que é o cidadão que não acompanha o x, é o coeficiente linear. E a gente vai ver o seguinte, na hora de construir o gráfico, esses dois coeficientes vão influenciar, tá? Então a gente vai ver como que o coeficiente angular vai influenciar, como que o a vai influenciar. Para isso, pessoal, a gente vai construir no mesmo plano cartesiano, ou seja, no mesmo sistema de eixo x e y, o gráfico de todas essas funções aqui. F de x igual a 2x mais 2, x mais 2, 3x mais 2, menos 2x mais 2, menos x mais 2 e menos 3x mais 2. O que essas funções aqui têm em comum, né? O coeficiente linear é igual para todas elas, tá? Então, ó, nessas funções aqui, o b está sendo igual em todas, ó. 2, 2, 2, 2, 2 e 2. O que estamos mudando é apenas o coeficiente angular. Então, em cada uma dessas funções aqui, o a vai ter valor diferente. Nessa primeira aqui ele vale 2, nessa segunda ele vale 1. Lembra que quando a letra está sozinha, tem um coeficiente 1 escondidinho aqui. Aqui o a vale 3, né, o carinha do x. Aqui o a vale menos 2. Menos x, então o a vale menos 1. Lembra que quando não tem ninguém, tem um 1 aqui na frente do x. E aqui o a vale menos 3, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou jogar todas essas funções lá no GeoGebra, que é muito mais fácil, tá? Então, a minha primeira função vai ser f de x, f de x igual 2x mais 2. Ele plotou a função aqui para mim, correto? Então, lembra aqui que na barra de entrada eu vou colocar a função, né? Uma coisa, eu tenho que dar nomes diferentes para as funções para o GeoGebra poder fazer gráficos diferentes. Então, se essa aqui foi a função f, eu vou fazer uma função g, tá? Só o nome da função que vai mudar. Então, g de x vai ser x mais 2. Está aqui de vermelhinho, olha, a cor do gráfico e a cor da bolinha representativa. H de x, lembra que a gente tem que dar nome diferente para as funções, né? Igual a 3x mais 2. Olha, essa aqui, tá aqui a função, ó, o gráfico dela. I de x igual a menos 2x mais 2. Olha o gráfico da função i. J de x, eu tenho que ir trocando o nome da função. Menos x mais 2 e k de x igual a menos 3x mais 2. O que a gente percebe? Cada uma dessas funções, ó, função j, função i, função k, função g, função f e função h. O que mudou de uma função para outra? Se eu clicar nessa bolinha, eu vou esconder o gráfico da função. Então, olha, a minha primeira função está para cá. Olha o gráfico. Ela passou no mesmo ponto aqui no eixo y, mas a inclinação mudou um pouquinho. Olha esse aqui, mudou um pouquinho a inclinação. Agora os com coeficientes negativos, ó, vou ocultar as com coeficientes positivos. Começou a cair. Perceberam? Ó, desceu e desceu. Então, o que a gente percebe? Vou ocultar tudo. Vou pegar a 2x mais 2 e a menos 2x mais 2. Repara, o a aqui é positivo, então a função está subindo. E o a nesta outra é negativo, então a função está descendo. Tá certo? Então, a gente nota que o coeficiente angular, né? O coeficiente angular influencia na inclinação do gráfico. Ele influencia no ângulo que
que o gráfico faz com o eixo x, tá? Então, se eu tiver o meu eixo x aqui, eixo x e eixo y, o A vai me influenciar neste ângulo aqui. Opa! Tá aqui o gráfico, certo? Aí, o coeficiente A me influencia neste ângulo aqui, ó, do eixo até o gráfico, tá? Que é o nosso ângulo de inclinação, tá? Por isso que esse coeficiente se chama coeficiente angular, porque ele influencia no ângulo, tá? Quanto maior o valor do A, maior o ângulo, tá certo? Vamos voltar lá no GeoGebra que a gente vai ver isso aqui melhor. Então, olha, nessa função f de x igual a 2x mais 2, o A vale 2. Olha a inclinação. Agora aqui, g de x, x mais 2. Aqui o A vale 1. Olha só, o gráfico aqui está mais para baixo. O ângulo do eixo x até o gráfico está menor. Agora, na função h, 3x mais 2, olha só, o gráfico está mais inclinado. Ou seja, o ângulo é maior. Tá certo? E o sinal do coeficiente linear, do coeficiente angular, também me fala sobre o comportamento da função, tá? Como assim o comportamento da função? Se o A for positivo, a função é crescente, o gráfico está subindo, tá certo? Agora, se o A for menor do que zero, for negativo, a função, eu escrevi errado aqui, tá? É decrescente. O gráfico está descendo, tá certo? Vamos voltar lá no GeoGebra, ó. 2x, né? O A aqui vale 2, é positivo, o gráfico sobe. Agora a outra, i de x igual a menos 2x mais 2. Repara que o gráfico desce. Professor, não estou convencido ainda. Eu vou usar um componente que chama controle deslizante, tá? Esse controle deslizante, ele me permite mudar um valor aqui. Então, repara, eu criei um componente, tá? Que recebeu o nome de A. Conforme eu puxo ele para a esquerda, o valor do A vai diminuindo, e conforme eu puxo ele para a direita, o valor do A vai aumentando. Ou seja, o valor do A vai mudando. Então, se eu criar uma função, y é igual a ax mais 2, o que vai acontecer? Está aqui o gráfico, tá? Conforme eu vou mudando o valor do A, olha o que acontece com o gráfico. Ele vai mudando a inclinação, não é? Por quê? Com esse componente, eu estou alterando o valor do coeficiente angular da função. Conforme eu vou puxando ele para a direita, olha aqui que o valor do A vai aumentando, ó. 2, 2, pouco, tal. Repara que conforme o valor do A aumenta, o gráfico vai ficando mais inclinado. Conforme o valor do A diminui, o gráfico vai ficando menos inclinado. O ângulo do eixo x até o gráfico diminui, ó. Quando o A vale 0, olha só o que acontece com o gráfico. Ele fica paralelo com o eixo x. Tá certo? Por quê? Eu tenho uma função constante. Tudo bem? E conforme eu vou puxando ele para a esquerda e vai ficando negativo, ó, repara que o gráfico vai descendo, porque eu tenho aqui uma função decrescente. Olha, o gráfico está descendo, está caindo, olha só. Tá certo? Então, a gente viu como que o A influencia, né? Agora, a gente vai ver como que o coeficiente linear, como que o B vai influenciar a minha função. Para isso, a gente vai construir no mesmo plano cartesiano novamente os gráficos das seguintes funções afim. 2x mais 1, 2x mais 2, 2x menos 1, 2x menos 2 e 2x, que seria a mesma coisa que 2x mais 0, certo? Primeiro, a gente vai notar que o coeficiente angular é igual para todas, né? Ó, em todas essas funções aqui,
o A vale 2, ó. 2, 2, 2, 2, 2 e 2, certo? Então, em todas essas funções aqui, o A vale 2. O que está mudando de função para função é o B. Então, aqui o B vale 1, o B vale 2, o B vale menos 1, o B vale menos 2 e aqui o B vale 0, tá certo? Novamente, para ilustrar, eu vou usar o GeoGebra para poder montar essas funções, tá certo? Então, vou lá na tela do GeoGebra, eu vou excluir todas essas funções que eu já tinha feito para poder começar tudo de novo, tá? Eu poderia ir alterando elas, mas apagar, apagar. Então, novamente, lá na linha de entrada, a minha primeira função vai ser f de x igual a 2x mais 1. Opa, faltou um igual aqui. Igual. Olha o gráfico do 2x mais 1. Para não bagunçar as funções, eu tenho que dar nomes diferentes. Então, aqui eu vou ter g de x igual a 2x mais 2. H de x igual a 2x menos 1. I de x igual a 2x menos 2. E o j de x igual a 2x. Se eu quiser pôr 2x mais 0, eu ponho, na prática não vai mudar nada. Repara uma coisa, pessoal. Todos esses gráficos estão paralelos um com o outro. Ó, gráficos paralelos, certo? Por quê? Todos eles têm o mesmo ângulo em relação ao eixo x. Por quê? Todas essas funções têm o mesmo coeficiente angular. Ah, mas o coeficiente linear, o que está mudando? Eu vou ocultar todas as funções para a gente ver isso aqui direitinho. Ó. A função f, repara que o coeficiente linear dela é 1. Olha onde que ela pega o eixo y, no 1. Vou apagar e vou mostrar a outra. 2x mais 2. Olha onde que o gráfico cruza o eixo y, no 2. Ocultei, mostrei a outra. H de x, 2x menos 1. Olha onde que o gráfico pega o eixo y, no menos 1. Certo? I de x, 2x menos 2. Olha onde que o gráfico pega o eixo y, no menos 2. E o j de x, que é só 2x, ou 2x mais 0, né? Passa aqui no 0. Tá certo? Então, olha só. Todas essas funções têm o mesmo coeficiente angular. Então, tem a mesma inclinação, né? O a delas é 2. E o que vai mudar de uma para outra é o coeficiente linear. Então, o que a gente percebeu? Que o coeficiente linear, certo? O nosso b nos indica onde o gráfico cruza o eixo OY, né? Por que OY? Porque ele começa da origem, tá? Esse O aqui vem de origem, certo? Seguindo para o Y, que seria o eixo das ordenadas, tá? Então, olha só, se eu tenho a minha função f de x igual a x mais b, o b me mostra onde o gráfico cruza o eixo y, tá? E só um detalhe, lá no eixo y, o valor do x é 0, tá? Repara, ó, deixa eu pegar aqui, esse pontinho, quando eu puxo ele lá para o eixo x, o valor do x aqui é 0. Então, a coordenada desse ponto aqui seria 0, né, que é o valor do x, e b, que é o valor do y. Tá certo? Como exemplo aqui, construa o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3. Por facilidade, né, o que eu tenho que me lembrar? Uma reta precisa de 2 pontos, não é isso? O meu primeiro ponto, por facilidade, eu posso pegar como sendo o cruzamento com o eixo y, que é o valor do b, né? Então, olha só, nessa função aqui, o a vale 2 e o b vale 3. Então, o que eu sei?
que essa função vai cruzar o eixo y no valor 3. Então, eu vou pegar e colocar aqui 1, 2, 3 lá no eixo x, né? 1, 2, 3, opa, aqui não, opa, tá aqui em cima para poder manter a escala, menos 1, menos 2 e, opa, menos 3. Então, o que eu já sei desta propriedade aqui? Que o gráfico vai cruzar o eixo y no 3. Então, bem aqui, eu já tenho o meu primeiro ponto. E o meu segundo ponto? Eu atribuo um valor para x. Atribuo valor para x. Eu vou pegar, por exemplo, x igual a menos 1 para ver o que acontece, tá? Então, meu f de menos 1, né, que é o valor da função quando x for menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 3, que é igual a menos 2 mais 3, que é igual a 1. Então, o que isso quer dizer? Quando o x for menos 1, o y vale 1. Então, quando x for menos 1, o y vale 1. Tenho 2 pontos aqui, não tenho? Agora que eu tenho 2 pontos, basta ligar eles, que eu tenho aqui o meu gráfico. Tudo bem? Como segundo exemplo, pessoal, nos gráficos das funções f de x igual a x mais b, tá? Então, ele está falando que essas funções aqui são do tipo ax mais b. Então, a gente sabe que são funções polinomiais de primeiro grau, tá? Que é o nome completo da função afim. Tudo bem? Representados abaixo, diga o seguinte: se o a é positivo ou negativo, e determine o valor de b. Bom, o que a gente vai ter que se lembrar, né? O que a gente vai ter que se lembrar para poder resolver esse exercício aqui? Primeiramente, o a, o sinal dele me mostra se a função é crescente ou decrescente, tá certo? Lembrando, a função é crescente quando a é maior do que zero, ou seja, quando ele é positivo, e a função é decrescente quando a é menor do que zero, ou seja, quando a for negativo, tá certo? E o b me mostra o cruzamento do gráfico no eixo y. Então, aqui que eu posso chamar de exemplo A, repara que a minha função é crescente. Concordam? O gráfico sobe. Então, se a função é crescente, o a é maior do que zero. E olha onde que o gráfico cruza o eixo y, no 5. Então, o b vale 5, tá? Nesse segundo gráfico que eu posso falar que é o meu item B. Olha só o tipo de função que eu tenho. O gráfico não está descendo, então a minha função é decrescente. E quando a função é decrescente, eu sei que o a é negativo. Mas e o valor do b? Eu procuro onde o gráfico cruza o eixo y. No caso, ele cruza aqui no menos 5. Por fim, aqui nesta última função, nesse último gráfico que eu posso pegar e falar que é o item C. E se eu quiser, posso colocar eixo Y, eixo Y e eixo X. Eixo Y na vertical, eixo X na horizontal, eixo Y vertical e eixo X na horizontal, certo? Então, a minha função é decrescente, porque o gráfico está descendo, o a é menor do que zero. A função tem seu gráfico cruzando o eixo y no 3. Então, o b, que é o coeficiente linear, vale
3. Tudo bem até aqui, pessoal? E último exemplo, tá? Questãozinha de vestibular. Ele me perguntou o seguinte: sendo A maior do que zero e B maior do que zero, a única representação gráfica correta para essa função aqui seria um desses caras aqui. Nossa, professor, mas está complicado, hein? Como é que eu vou saber se eu não tenho nenhum valor de A nem valor de B? Ah, pessoal, é bem simples, ó. Vamos lembrar? Se o A é positivo, eu tenho uma função crescente, tá? Então, se a função é crescente, o gráfico está subindo, não é? Então, eu vou por eliminação. Então, ó, essa letra B não pode ser, porque o gráfico está descendo, né? Função decrescente. Essa letra E também não pode, porque a minha função é decrescente, certo? E a letra A, que eu pulei, também não pode, porque a função é decrescente. Tudo bem? Então, a gente agora está em dúvida entre a letra C e a letra D. Quem vai desempatar é o meu valor do coeficiente linear. O coeficiente linear me mostra o cruzamento no eixo y. Como B é maior do que zero, ele vai cruzar o eixo y num valor maior do que zero, num valor positivo. Então, meu eixo y vai estar mais ou menos aqui, né? Se o meu eixo y estivesse para cá, repara que o gráfico ia pegar ele no valor negativo. Então, não posso ter essa situação aqui. O gráfico vai ter essa cara aqui, ó, subindo porque o A é maior do que zero e cruzando o eixo Y para cima aqui do eixo X porque o B é maior do que zero. Olha só, aqui eu tenho um valor menor do que zero. Se aqui é o zero do Y, para cá eu tenho os Y maiores do que zero e para cá os Y negativo. Então, esse gráfico do item D não me serve. Aqui eu tenho um valor positivo do y, que me mostra, então, b maior do que zero, e a função é crescente. Consequentemente, a resposta certa é o item C. Tudo bem, então, pessoal? Então, por enquanto, é isso daqui, tá? Bons estudos a todos, pessoal. Até mais!